O Banco de Portugal registrou uma perda operacional de 1.142 milhões de euros. No entanto, evitou o prejuízo devido à utilização de provisões. A margem financeira negativa e os juros elevados impactaram negativamente os resultados operacionais do Banco de Portugal pelo segundo ano consecutivo, mas as reservas constituídas nos últimos anos permitiram à instituição evitar prejuízos no fechamento de contas de 2024. O Banco de Portugal, BDP, registrou perdas operacionais no ano passado, totalizando 1.142 milhões de euros, devido à política monetária europeia. A rápida elevação das taxas de juros afetou significativamente a margem financeira da instituição, conforme ocorrido no ano anterior. No entanto, o resultado operacional negativo foi compensado pelas provisões acumuladas anteriormente pelo BDP para riscos gerais, resultando em um resultado antes de impostos neutro. Após o reconhecimento de ativos por impostos diferidos, o resultado líquido foi positivo em 1,5 milhões de euros. Em 2022, com uma queda acentuada de 42% nos lucros, atingindo 297 milhões de euros, Mário Centeno alertou para um ciclo de resultados negativos devido ao aumento das taxas de juros e inflação. No ano seguinte, confirmou-se uma perda operacional de 1.054 milhões. Os resultados negativos foram mitigados pelas reservas financeiras que o BDP vinha acumulando. Em junho do ano passado, durante sua audição no Parlamento, o governador antecipou aos deputados a continuidade dos prejuízos até 2026. Mário Centeno afirmou que as provisões serão suficientes para cobrir tais perdas. O relatório do Conselho de Administração, divulgado nesta quarta-feira, revela que o BDP ainda dispõe de 1.715,7 milhões de euros em provisões, após utilizar 1.141,9 milhões no ano passado para compensar o resultado operacional negativo. O desempenho do Banco Central em 2024 foi pressionado principalmente pela margem financeira, que apresentou um saldo negativo de 573 milhões. Essa situação deve-se ao descompasso entre os rendimentos dos ativos, muitos fixados em períodos de juros baixos, e os encargos compassivos, que aumentaram devido à rápida elevação das taxas de juros diretoras do Banco Central Europeu, BCE. Especificamente, os juros pagos sobre depósitos de instituições de crédito e outros passivos remunerados superaram amplamente os rendimentos gerados pelos ativos do Banco Central, resultando em um impacto negativo sem precedentes nas contas da instituição. Apesar do contexto adverso, os gastos administrativos mantiveram-se controlados, com um ligeiro aumento para 213 milhões de euros, representando um crescimento de 7,8% em relação a 2023. De acordo com o Banco Central, esse crescimento foi impulsionado pelo aumento das despesas com pessoal e investimentos na modernização tecnológica. O balanço do BDP cresceu para cerca de 191 mil milhões de euros, mais 6 mil milhões do que no ano anterior, refletindo principalmente a valorização do ouro e variações cambiais favoráveis. Por outro lado, essa cifra foi atenuada pelo fim dos empréstimos de longo prazo aos bancos e pela redução dos títulos adquiridos no âmbito da política monetária do BCE. Durante a apresentação do relatório, a vice-governadora Clara Raposo indicou que o resultado operacional em 2025 será claramente negativo, mas consideravelmente inferior ao do ano passado. Mário Centeno acrescentou que, considerando a necessidade de criar reservas financeiras futuras, não se espera a distribuição de dividendos ao Estado em breve. Mas durante anos, o anterior governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, que é odiado pelos socialistas todos, Mário Centeno, António Costa, todos o odiavam, mas o anterior governador do Banco de Portugal guardou dinheiro para dias difíceis, que está agora a ser usado. E parece tudo muito bem, não é? Só há um problema. É que, quando essa poupança foi feita, Mário Centeno era ministro das Finanças e o PS criticou duramente esta prudência de Carlos Costa, acusando-o de estar a poupar, a guardar, debaixo da almofada, milhões de euros, em vez de o entregar ao governo da geringonça, que pretendia gastá-lo da maneira de sempre. Portanto, na altura era aqui quase uma traição à pátria. Havia ali um governador do Banco de Portugal que, em vez de entregar o dinheiro ao povo, estava a guardar o dinheiro com o intuito de prejudicar o governo patriótico e de esquerda. Então, na altura, o PS e o Bloco de Esquerda até constituíram um grupo de trabalho integrado, entre outros, imaginem lá, por Pedro Nuno Santos e por Francisco Louçã. Este grupo de trabalho serviu apenas e só para atacar o então governador do Banco de Portugal e para estudar esta coisa do dinheiro do Banco de Portugal, para onde é que deve ir o dinheiro ao governo. O grupo de trabalho foi só para dizer que passem lá o dinheiro aqui para o governo das esquerdas. Ontem, Mário Centeno fez questão de dizer que nunca falou publicamente sobre o assunto quando era ministro, e é verdade. Mário Centeno nunca abriu a boca nem para defender a política do Banco de Portugal. Mas também é verdade que o seu secretário de Estado, da altura,
Esteve presente na conferência de imprensa em que aquele grupo de trabalho apresentou as suas críticas ao Banco de Portugal e disse que ia tomar boa nota e olhar para o estudo. Agora, o dinheiro poupado na altura dá muito jeito ao governador colocado no Banco de Portugal pelos socialistas. Isto é a história de sempre. É sempre a mesma coisa. O Partido Socialista critica tudo e todos que não façam o que eles querem e a relação com o dinheiro é sempre muito duvidosa. Não se deixem enganar. Notícia de 21 de maio de 2025.